Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Tech. E hoje eu vou trazer para vocês uma biblioteca que é incrível, sério, vocês vão adorar, que chama Detail. O que a Detail faz? Ela basicamente vai automatizar todo o seu processo de limpeza e tratamento dos dados. Por quê? Porque ela mistura lá de Flask com React. E o que ela vai fazer? Ela vai basicamente criar um Excel dentro do seu notebook. E você vai conseguir trabalhar os seus dados dentro dessa interface, né? Que é muito mais visual e é meio que drag and drop, clique ali, para você conseguir trabalhar os seus dados, para você, sei lá, criar um encoder de coluna, para você mudar o tipo da coluna, para você até ver alguns gráficos em cima, né, dos seus dados, para você criar pivot table, para você fazer agrupamento, enfim, e ele vai fazer tudo isso para você de uma maneira muito dinâmica. Você não vai precisar codar, né? Você poderia ter os mesmos resultados através do Pandas, né? Mas basicamente o que essa biblioteca faz é te dar uma interface visual para rodar todos esses comandos por meio do Pandas, e você vai poder fazer a extração, né, desses resultados ou dessas transformações por meio do código. Caso você queira, né, repassar para algum colega ou algo assim, você vai conseguir fazer a exportação do código, né, e aí você basicamente vai copiar e colar e a sua transformação vai estar pronta. Mas antes de tudo, a primeira coisa, você vai ter que se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho aqui. Isso é realmente muito importante para que eu possa trazer conteúdo para vocês toda semana, beleza? Mas antes de qualquer coisa, calma, vai lá, aquece sua água, escolhe um chá bem gostoso. Eu tô tomando um chá beduíno que eu trouxe lá do Egito, coisa chique, e vamos pra vinheta. Bom, antes de qualquer coisa, vamos escolher um dataset para trabalhar. Eu estou usando aqui o Brazilian House to Rent, né, disponível no Kaggle, que basicamente o que ele está trazendo são os dados de Airbnb das cidades brasileiras. Então, basicamente, nesse dataset aqui, você vai ter cada linha, né, correspondendo a um imóvel, né, aonde que está esse imóvel. Então, um imóvel localizado na cidade de São Paulo, com área de 70 metros quadrados, não sei se é metros quadrados, enfim, a quantidade de quartos, a quantidade de banheiros, a quantidade de vagas, né, disponíveis para estacionamento, qual andar que corresponde a esse imóvel, se ele aceita animais, se ele já é mobiliado, o valor do condomínio, o valor do aluguel em si, o valor do seguro, né, que não está disponível aqui, mas tem aqui o valor do seguro incêndio e o valor total do imóvel. Então é essa aqui a base de dados que a gente vai trabalhar. E a primeira coisa que a gente vai fazer é, vamos abrir o nosso notebook. Bom, então basicamente para você fazer essa mágica acontecer, você vai ter que fazer duas coisas. A primeira é instalar o Detail na sua máquina, caso você ainda não tenha instalado. Então você vai ter que vir aqui e escrever pip install Detail e dá o seu enter. Eu já tenho instalado aqui e eu não vou fazer esse processo, mas basicamente se você não tiver, você vai ter que fazer isso. Beleza, feita a instalação, a gente já pode ir para o nosso notebook, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é importar tanto o Detail quanto o Pandas. Então, primeira célula, aquele básico de import Detail, import Pandas as PD. E aí a segunda coisa que a gente vai fazer, e eu juro, é só isso que a gente precisa fazer, é determinar uma variável com o nosso dataset, né, que no caso vai ser chamado de df, pd.readCSV, que é o jeito clássico que a gente sempre vai fazer a importação do nosso dataset. Se você não sabe mexer no Pandas, eu vou deixar um vídeo aqui que eu tenho como mexer no Pandas. Ele é dividido em duas partes, você vai aprender todos esses processos. Então vamos lá, vamos salvar na variável df o nosso dataset pd.read_csv com o nome do nosso arquivo, browsers_v2.csv, e vamos fazer o detail.show e vamos apontar a nossa variável com o nosso dataset, que no caso é o df, e vamos rodar. Legal? Ele vai demorar um tempo para rodar, legal. Então o Detail já abriu a nossa interface para a gente trabalhar no nosso dataset. Você vai ver que ele está trazendo exatamente aquilo que eu mostrei para vocês lá no Kaggle, né? Então a gente tem todas as colunas desse dataset, mas você já vai reparar que ele, diferente do Pandas, que traz uma estrutura meio estática, né, do nosso dataset, ele já está trazendo uma estrutura muito mais parecida com se fosse um Excel ali, como se fosse um Google Planilhas, né, onde a gente vai poder trabalhar o nosso banco de dados. Né? Então, cada coluna, se você clicar aqui, você vai ter, né, um menuzinho, né, onde você pode fazer o ordenamento dessa coluna. Então, se vai fazer o ordenamento ascendente ou descendente,
né? Ou se você vai fazer a deleção dessa coluna, ou se você vai limpar as duplicatas, enfim, ou se você vai trazer um conjunto de analíticas descritivas, ou você pode fazer um filtro em cima dessa coluna. Então, de repente o valor é igual a São Paulo, por exemplo, para a gente fazer um filtro, né, de todos os valores igual a São Paulo, a gente pode fazer por meio, né, desse recurso aqui, legal? Mas a primeira área que eu quero que vocês vejam é a área de configurações. Então a gente vai aproximar o mouse aqui do topo, né? Ele vai abrir o menuzinho, a gente vai vir em configurações, a gente vai ver que ele tem, né, o tema claro e o tema escuro, né? A gente vai ver também que ele tem o suporte para idioma tanto em inglês quanto em português. Se você não sabe inglês, você pode colocar aqui nas configurações para colocar o idioma em português. E você pode ajustar a largura das colunas, assim como você faz no Excel. Se você aumentar, né, você vai ver que ele vai aumentar a largura das colunas. Se você diminuir, vai ver que ele vai voltar, né, para como estava anteriormente. Então, bacana, essa foi a área de configuração. E eu vou mostrar para vocês também outra área que eu acho que é muito legal, que é essa área de ações que tem aqui, que basicamente você vai clicar aqui onde está mostrando o número de linhas, o número de colunas, dataset, e ele vai abrir todas essas opções, que dentro dessas opções você tem, primeiro, você tem essa parte de descrever, que ele vai trazer um conjunto de estatísticas descritivas, então vamos clicar aqui. Ele é similar àquele ponto describe do Pandas, entendeu? Então ele vai trazer para cada coluna, ele vai trazer ali a quantidade de linhas, a quantidade de linhas que estão faltando. Aqui ele está trazendo qual que é a característica mais frequente, que no caso aqui é São Paulo, né, a quantidade de valores únicos, né, a gente só tem 5 cidades nesse dataset, e outras várias características, né, dessa coluna, né, dentre elas, né, os valores únicos, né, com a contagem, né, de cada um desses valores, né. Você pode fazer isso para cada uma, né, das colunas. A gente está trabalhando com uma coluna numérica, a gente vai ver que ele traz inclusive os quartis, a média, o mínimo, enfim, o desvio padrão, né, enfim, ele vai trazer várias informações muito parecido com df.describe, legal? Outra coisa que eu quero que você veja, vamos voltar ali para a data, eu quero que vocês deem uma olhada também na parte de funções de data frame. Por quê? Porque essa parte de funções de data frame é uma coisa muito legal, principalmente se você está preparando os seus dados, né? Por exemplo, a gente tem uma coluna ali que é a coluna de cidade. Quando a gente vai fazer algum algoritmo de machine learning, o que é normal a gente fazer é pegar essa coluna e fazer um encoder em cima dela para que a gente faça, né? De uma coluna que tem 4 características, a gente cria 3 colunas, né, binárias. Isso vai fazer com que a gente transforme uma coluna que antes era categórica para uma coluna que agora é numérica, legal? Que ela é booleana. Para fazer isso por meio do DTI é muito fácil. A gente vai vir aqui em transforme dados existentes, a gente vai clicar em encoder e aqui embaixo ele às vezes ele dá um bug visual ali, mas não tem problema, isso não atrapalha nosso trabalho. A gente vai colocar, né, One Hot Encoder, que é o encoder que a gente usa para fazer essa transformação de colunas categóricas para colunas booleanas, e a gente vai escolher a coluna cidade, né, que é a coluna que a gente quer fazer a transformação. Ele vai mostrar aqui o código que a gente pode fazer, né, que a gente pode executar para transformar essa coluna, né, que é o getDummies, né, do Pandas, né, não tem muito mágica aqui. Né? Mas a gente também pode já mandar aqui o criar. Então você vai ver que ao fazer isso, né, voltando para o nosso dataset, a gente vai ver que ele criou, né, as colunas pertinentes à cidade de Campinas, cidade de Porto Alegre, cidade de Rio de Janeiro e cidade de São Paulo, né, com os valores booleanos. Né? E a gente fez isso basicamente com o nosso mouse, a gente não digitou uma linha de código, né, para fazer esse tipo de transformação. Outra transformação muito interessante que a gente pode fazer, também é aplicada quando a gente está preparando o nosso dataset para Machine Learning, é fazer a normalização dos valores. Que a gente pode vir aqui em funções DataFrame, né, como a gente já tinha vindo, né, e ao invés de você colocar o encoder para transformar uma coluna de característica, né, uma coluna classificatória, a gente pode vir aqui em padronizar ou normalizar o valor. Isso vai fazer com que a gente possa transformar a coluna que antes era, né, tinha uma determinada escala e transformar ela numa escala mais normalizada. Agora vamos para outra área, que é a parte de resumir dados, que basicamente vai te dar a opção de você fazer group by e pivot table de forma dinâmica. Então vamos lá, por exemplo, pivot table, se eu quiser criar uma pivot table onde as linhas são as cidades, as colunas são, por exemplo, se o imóvel é mobiliado ou não, e os valores é o valor total do imóvel, e fazer um agregamento, por exemplo, para ver o valor médio de imóvel por cidade, mobiliado ou não, a gente vai colocar aqui agregamento média, ele vai dar para a gente, né, o código que a gente pode executar. Se a gente executar esse código aqui numa linha, vamos fazer isso aqui,
ele vai trazer exatamente o que a gente pediu. Então, em Belo Horizonte, a média de imóvel mobiliado é de R$ 6.000, versus a média de imóvel mobiliado, que curiosamente é maior do que do imóvel mobiliado. Enfim, você também pode fazer group by, pode fazer transposição e pode fazer o redimensionamento do seu dataset por meio desse Summarize Data, ok? Outra função muito interessante, além do resumir dados, é a parte de análise de faltantes. Se a gente clicar aqui, ele vai abrir, né, algumas opções para a gente ver a análise de faltantes. Como a gente está trabalhando com um dataset muito limpinho, muito bonitinho, ele não tem valores faltantes, mas se ele tivesse, você ia conseguir ver aqui, por exemplo, quais colunas têm valores faltantes, para que você possa fazer uma transformação ou fazer, né, o preenchimento desse valor com as técnicas que a gente já aprendeu, né, no Pandas para fazer esse tipo de tratamento. Outra coisa que eu acho que é muito legal é essa parte de correlações. Por quê? Você consegue ver as correlações entre as variáveis, né? Ele vai te dar uma matriz, né, cruzando todas as variáveis com elas mesmas. Então você vê que o número de quartos e o valor, né, do seguro incêndio, eles têm uma correlação positiva. Mesma coisa com o número de banheiros, né? A gente vê esse tipo de correlação, não só a correlação normal, como a gente tem a correlação de Pearson e as outras correlações, né, disponíveis aqui para você fazer. Se você quiser selecionar, por exemplo, uma variável aqui e ver todas as correlações, você pode também, né, então ver que, por exemplo, de todas as variáveis, a correlação maior que a gente tem com relação ao número de quartos é o número de banheiros, porque, afinal, se a gente tem uma casa com um maior número de quartos, muito provavelmente ela também tem um valor muito grande de banheiros para acompanhar esse tanto de gente que está morando na casa. Outra coisa que eu acho sensacional nessa biblioteca é a parte de gráficos. Então, se a gente vir aqui em gráficos, ele vai te dar, né, usando o Matplotlib Live, ele vai te dar várias opções, né, o gráfico de linha, gráfico de barra, o gráfico de pontos, o pie chart, o heatmap, a gente vai trazer aquele outro map lá, que é uma alternativa legal pra gente fazer plotagem em alternativa ao gráfico de pizza. Então, pra gente fazer, a gente basicamente vai escolher o modelo de gráfico que a gente vai escolher. Então, vamos colocar aqui bar, né, vamos colocar no eixo X as cidades, no eixo Y a gente vai colocar uma outra categoria, que pode ser, sei lá, o total do aluguel. E aqui na agregadora a gente vai colocar a média de preço. Peraí que ele tá carregando. Vamos colocar aqui no agregador a média de preço. E ele vai trazer aqui um gráfico de barras com a média de preço de cada uma das cidades, né? A média de preço de aluguel dos imóveis. Né? Então a gente vê aqui que São Paulo tem a maior média de preço, depois vem Belo Horizonte, depois vem Rio de Janeiro, Campinas e, por último, Porto Alegre, com a menor média de aluguel dos imóveis. Né? A mesma coisa a gente pode fazer, por exemplo, com o Trimap. Né? Se a gente quiser colocar de todos os imóveis que estão disponíveis nesse dataset, né, pelo Airbnb, a gente pode colocar, por exemplo, os valores, né, que é, sei lá, quantidade de quartos disponíveis que a gente tem, né, rooms. As labels, a gente vai colocar as cidades. E ele já vai trazer aqui de todos os quartos disponíveis, vamos colocar no agregador aqui a contagem, né? Quantos quartos a gente tem em São Paulo, quantos quartos a gente tem em Porto Alegre, quantos quartos a gente tem em Rio de Janeiro, quantos quartos a gente tem em Belo Horizonte, quantos a gente tem em Campinas. Né? Você pode fazer a extração, né, desse gráfico aqui no Code Export, né? E também pode fazer, né, também pode baixar ele em formato PNG para você colocar na sua apresentação. E aí vamos supor que a gente faça mais algum tipo de tratamento, por exemplo, vamos ordenar a coluna de preço, cadê? Vamos ordenar a coluna de preço de forma ascendente, a gente já fez, né, a transformação dessa coluna de características, né, para valores booleanos, né? Então vamos fazer a extração desse código. Para a gente fazer isso, a gente vai vir aqui e clicar, né, na área desse menu aqui. Vamos vir aqui em exportar código e ele vai dar para a gente o código para a gente fazer todas essas transformações, incluindo, né, a importação da biblioteca. Então a gente tem aqui a parte do getDummies, a gente tem aplicando o getDummies em todas as nas colunas que a gente criou. E também a gente tem a parte aqui de sortir a coluna total, né, de forma ascendente. Então, se a gente copiar esse código e a gente executar, a gente vai ter todas as transformações que a gente fez pelo detail. Mais uma vez, eu não digitei nada no teclado, eu simplesmente vim aqui com o mouse e fiz todas essas transformações de uma maneira muito interativa e muito fácil. Ele vai suprir bastante das demandas de tratamento de dados, ele tem uma parte muito legal de tratamento de string. Vamos pegar uma coluna de string, esse aqui não é necessariamente uma coluna de string nessa parte de CIL, mas a gente pode
Vamos fingir que é. Vamos vir aqui em funções de data frame. E na parte de string, por exemplo, a gente pode limpar a string, né? Por exemplo, remover números, remover stop words, a gente pode fazer outros tipos de tratamento, remover espaço, remover a parte de NLTK, stop words. A gente pode fazer muito tratamento em cima de uma coluna de string de uma maneira muito mais fácil do que é efetivamente usar, né, os recursos de preprocess do scikit-learn, por exemplo, ou até a biblioteca de NLTK, né? Em vez de você fazer a codificação de tudo isso, você simplesmente vai vir aqui e vai fazer de uma maneira muito mais interativa todos esses trabalhos em cima do dataset. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa biblioteca. Eu fiquei muito animado quando vi, porque realmente ela vai funcionar para muitos casos e vai me poupar bastante trabalho de fazer esses tratamentos todos via pandas. E eu quero saber de vocês. Vocês gostaram? Vocês conhecem outras bibliotecas que fazem esse mesmo trabalho? Deixa aí nos comentários, beleza? Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, galera. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho, beleza, galera? Valeu e fui!